Questão 34 da SPSEC 2018 de Química. A emissão de gases derivados do enxofre, como o dióxido de enxofre, o SO2, pode ocasionar uma série de problemas ambientais e a destruição de materiais como rochas e monumentos à base de calcita, carbonato de cálcio. Essa destruição ocasiona reações com a emissão de outros gases, como o gás carbônico, CO2, potencializando o efeito poluente. Considerando as equações das reações sucessivas a 27 graus Celsius e 1 atm, admitindo-se os gases como ideais e as reações completas, o volume de CO2 produzido a partir da utilização de 2 toneladas de SO2 como reagente é aproximadamente dados aí, dá informações maneiras aí pra gente que eu anotei aqui no quadro, beleza? Então tá aqui a equação 1, equação 2, equação 3 e algumas informações interessantes dele aí. E tem as alternativas. Então para começar o problema, eu vou fazer uma equação global dessas três equações, tá bom? Por que eu vou fazer isso? Porque eu quero fazer alguma relação de mols entre quem? Olha só, o comando da questão fala o seguinte, ele quer, considerando as equações sucessivas, beleza, admitindo como tá, o volume de CO2 produzido a partir da utilização de 2 toneladas de SO2. Então eu quero fazer alguma relação de mol entre CO2 e SO2. Para isso eu vou precisar do quê? Uma equação global. Então como é que eu vou fazer a equação global? É só você somar aqui, né, e ir cortando o que der para cortar. Por exemplo aqui, eu tenho SO3 desse lado como produto aqui como reagente. O que a gente pode fazer? A gente corta. Beleza? Eu tenho SO2 aqui. Vamos ver se eu tenho SO2 do outro lado? Em alguma delas? Não. Então, ele vai se manter aí. Vou escrever aqui, ó, equação global. Então eu vou ter SO2 gasoso mais o quê? Meio de O2 tem como produto aqui? Não, então ele vai aparecer aqui. Certo? Vamos lá. Água líquida tem aqui, ó. Então, você corta. H2SO4. Beleza? CaCO3. Aí vai aparecer aqui, né? Então, mais CaCO3. Sólido. Beleza? Isso formando o quê? Formando o nosso CaSO4 mais CO2. CaSO4 mais CO2 gasoso. Foi? Foi a equação global então? Beleza, né? Não deu para escrever tudo aqui porque o quadro é pequeno, mas acho que dá para visualizar legal. Então, vamos lá. Que relação que eu posso fazer de mol? Eu quero analisar o SO2 e o CO2. Eu tenho 1 mol de SO2, tá para quanto de CO2? 1 mol. Beleza? Então eu vou anotar isso. 1 mol de SO2 está para 1 mol de CO2. Isso aqui é muito importante pra gente. Beleza? Então eu nem preciso mais da equação global, só queria analisar isso. Porque ela tá balanceada, tá? A equação. Então, se você fosse fazer o balanceamento, isso aqui já tá balanceado. Então, tá de boa. 1 mol de SO2 está para 1 mol de CO2. E agora, o que eu posso fazer? Vamos analisar o que a gente tem para trabalhar. Como é que eu calculo o número de mols? O número de mols é o quê? É a massa de uma amostra sobre a massa molecular de um composto, do composto estudado, né? Então, como é que eu vou calcular aí? O número de mols, por exemplo, ele fala a massa 2 toneladas de SO2, não é isso? Né? SO2? Isso mesmo. Então 2 toneladas, como é que eu escrevo isso? É 2 vezes 10 elevado a 6 gramas, né? São 2 toneladas. Sobre a massa molecular de quem? Do SO2 que eu estou trabalhando, para eu saber o número de mols. Só que quanto que é a massa molar do SO2? A gente tem que fazer aqui, né? 32 mais 2 vezes 16. Quanto que vai dar isso? 64. Concorda? Porque 16 vezes 2, 32, 32 mais 32, 64. Então aqui divide 64. Quanto que vai dar isso? Não precisa nem fazer. Eu vou escrever assim, ó, 10 a sexta sobre 64 dividido por 2 daria o quê? Daria 32. Então vou anotar assim. Beleza? Então esse aí é o meu número de mols, né? De gramas o quê? De mols, perdão. 10 a sexta sobre 32 mol. Beleza? Só que isso aqui é o quê? Número de mol de quem? Do SO2. Só que a gente sabe que 1 mol de SO2 está para 1 mol de CO2. Então esse valor aqui também vai valer para o nosso CO2.
Então eu posso muito bem falar que o número de mols do CO2 vai ser exatamente a mesma coisa, 10 a sexta sobre 32. Já que vale essa relação aqui, beleza? E agora, o que dá para fazer? O que a gente sabe aqui? Ele fala que o volume molar para qualquer composto, né, vale 24,6 litros por mol. Então, eu quero saber o valor disso aqui em litros segundo o enunciado, né? Olha as alternativas. As alternativas que é isso aqui em litros, olha lá. Em litros de CO2. Então, a gente vai ter que passar isso aqui para litro. Como é que eu vou fazer essa passagem? Bom, eu tenho o quê? 10 elevado a sexta sobre 32. Eu tenho que fazer o quê? Multiplicar pelo valor do volume molar. 24,6. Por quê? O volume molar é 24,6 litros por mol. Então, é 24,6 litros a cada mol. Se eu tenho 10 a 6 sobre 32 mols, como é que eu faço para saber o resultado final? É só multiplicar sempre, né? Então eu pego 10 a 6 sobre 32 vezes 24,6. Isso vai me dar o resultado que eu quero. Só que 24,6 eu posso escrever como sendo 246 vezes 10 é menos 1. E aí fica o quê? 246 e 32 eu posso simplificar para quê? 123 sobre 16 vezes 10 elevado à quinta. Só que se você fizer 123 sobre 16... tu vai chegar num valor aproximado aí de quanto? Vai chegar num valor aproximado de 7,69 mais ou menos. Vezes 10 a quinta litros de CO2. E essa seria a resposta aí. Gabarito letra E.